tarde a todos, bem-vindos a mais um colóquio do IMEC. Está ficando famoso, nacional e internacionalmente famoso. A gente tem aqui um dos fundadores do colóquio do IMEC, o professor Carlile. Hoje a gente tem o prazer e a honra de assistir a palestra. Agradeço ele ter aceitado o nosso convite, do professor Marcelo Terra Cunha. Ele é físico, com mestrado em Física Matemática, aqui no IMEC, já com um pé na matemática e outro na física. Fez doutorado na UFMG, foi professor lá por muitos anos, e a hora que ele estava no top do top, voltou para a casa dele, voltou aqui para o IMEC, e é uma honra, um prazer para a gente ele estar aqui como professor titular desde 2015. Ele vai falar hoje para a gente sobre contextualidade, onde probabilidade e topologia se encontram. Obrigado, Marcelo, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Eu sou um dos entusiastas do colóquio, da criação já 3 anos atrás. E eu só preciso tentar negar o que ele falou. Vocês viram que até o gesto foi quando ele estava no top, ele veio pra cá. Tomara que ainda não. Seja só aquele ponto de inflexão, assim, avance mais. Mas isso, deixa eu agradecer a possibilidade de estar aqui, dizer que tem aquele slide ali cheio, né, parece macacão de piloto de Fórmula 1. Mas é a gente agradecer aos vários patrocinadores, né? Cada vez está ficando mais difícil, então a gente tem que lembrar de reforçar o papel deles. Então deixa eu contar algumas dessas coisas aqui. Os 3 de baixo todo mundo conhece, são realmente os que colocam dinheiro para a coisa funcionar bem, que esperamos que possam colocar dinheiro por muito tempo. Esse daqui é uma colaboração nacional, né, chamada INCT, tem vários INCTs, o nosso é o de Informação Quântica, por isso aquele IQ ao lado. O Enlight é uma coisa bacana que a gente criou lá em Minas, na época era um grupo dentro do Instituto de Ciências Exatas, e aí em algum instante as pessoas começaram a sair, inclusive eu, e a gente decidiu que ao invés de acabar com o grupo, ou as pessoas saírem do grupo, ele ia virar uma rede. Então, hoje em dia é uma rede com gente espalhada em várias instituições do Brasil. Esse daqui é parte das minhas tarefas desde que eu vim para cá. Isso começou 2 anos atrás, né, o nosso spin-off Qubit. E começou numa conversa que eu tive num evento tradicional da área com alguém que já trabalhava aqui na USP de São Carlos. Falei, cara, eu já estou há quase 2 anos em São Paulo e ainda não me sinto parte da comunidade de informação quântica de São Paulo. O que eu preciso fazer? Eu falei, pois é, eu já estou há muito mais tempo, também não me sinto, não tem esse conceito estranho de comunidade. Então, hoje em dia tem, acho que já foi um dos efeitos de eu ter vindo para cá, e agora a gente está formalizando mais as coisas. Dentro das formalizações, vocês ainda vão ver mais esse símbolozinho simpático aqui, eu vou falar mais dele daqui a vários slides, mas esse é o símbolo que a gente escolheu para o nosso grupo aqui, também IMEC e FGW, Mathematical Foundations of Quantum Theory. E vamos parar de enrolar e vamos para frente, falar de contextualidade, onde a probabilidade e topologia se encontram. Provavelmente vocês têm uma pergunta básica nesse título, né? Você acha isso? Então nada melhor do que eu começar dando uma explicação. Como várias das minhas explicações, a gente continua não entendendo nada. Que é falar, bom, a melhor maneira de entender que é a mesma ideia de não localidade de Bell, só que sem a necessidade de separação espacial. E aí quem não sabia o que era contextualidade, em geral também já não sabia o que era não localidade, e continua sendo inútil. Mas vamos para o slide seguinte e ver se agora a coisa anda. Então vamos falar primeiro de não localidade, no sentido que John Bell criou. Tá? Então eu vou fazer essa brincadeira com caixinhas, que caixinhas vão aparecer várias vezes na minha conversa, mas isso então está representando para a gente o que a gente chama de um cenário de Bell. Então nesse caso um cenário de Bell com 2 partes. A gente gosta de colocar personagens para brincar nessas partes, então tem nossa simpática Alice, nosso simpático Bob. Está entre as coisas boas de trabalhar ou com criptografia, ou com informação quântica, coisas assim, que você pode escolher suas Alice, seus Bobs à vontade. Então hoje a gente vai brincar com esses aí. E aí qual é a brincadeira? Então a ideia é que está separado aqui, eles estão distantes um do outro. E aí, aquela caixinha da Alice é um sistema de input-output. Uma coisa onde ela vai poder escolher essa variável x
Isso representa uma de possíveis escolhas de botão que ela poderia apertar na caixa, mas já é antigo, não é mais falar em caixa com botão, então é simplesmente uma entrada, ela escolhe ali, seleciona uma das possibilidades, e aí nosso amigo Bob faz a mesma coisa do outro lado, e essas caixinhas dão respostas, dentro de um alfabeto de possíveis respostas, e a gente descreve o comportamento dessa coisa toda por uma coleção de vetores de probabilidade. Vê que a ideia é que para cada par de escolhas aqui, x, y, você vai ter um vetor de probabilidade para as possíveis respostas A, B. Então, ali é uma espécie de notação de probabilidade conjunta em A e B e condicionada às escolhas x e y. Essa é a motivação. E a gente chama, né, um dos nomes dessa coleção de vetores de probabilidade é o behavior, né, o comportamento dessas caixinhas que tem ali algumas correlações. Né? A graça nessa área é sempre estudar como é que ficam as correlações dessas caixinhas. Outras pessoas gostam de chamar de empirical model, né? De modelo empírico. Essa é a mesma coleção de probabilidades, ou em alguns casos só a coleção de frequências. E aí, um exemplo típico, né? O primeiro exemplo de todo mundo quando fala a gente vai chegar na chamada desigualdade de Bell, que é justamente o que caracteriza bem o que deveria acontecer se a gente pensasse classicamente e o que a teoria quântica faz diferente, né? O que ela permite de novidade nessa história. Então, o exemplo de CH-SH para Clauser, Horn, Shimoni, Holt é a gente pensar no primeiro caso não trivial dessa historinha. Porque ele vê que na descrição geral eu falei, tem várias possibilidades para o X, várias para o Y, tem as respostas A e B que moram em algum alfabeto. Aí tudo isso binário. Essa é a ideia central de CH-SH. Então a gente vai denotar por zeros e uns. Também que você tem duas possíveis escolhas, ou a Alice tem duas possíveis escolhas, o Bob tem suas duas possíveis escolhas também. E para cada escolha tem duas possíveis respostas. Tá? Todas as possibilidades incluídas na conversa. Então ver que isso daqui vai ser uma coleção de 16 numerozinhos que vão caracterizar o behavior, né, o comportamento dessa coisa. Não vou deduzir desigualdade de Bell não, quem ficar curioso me pergunta depois, e eu conto quando for necessário, mas a mais famosa, né, a desigualdade Clauser-Horn, Shimoni, Holt, a desigualdade CH-SH, uma das maneiras de escrevê-la é essa daqui. Então vê que a gente tem ali uma combinação de 4 termos, e eu preciso fazer uma tradução do que esses termos têm a ver com o que está aqui em cima. Essa tradução vem aqui embaixo. Então, cada termo desse tipo é alguma coisa para A, alguma coisa para B. Que legal, estou conseguindo acertar no microfone e aí desaparece. Mas, então, o A0, B0 aqui significa que a gente está considerando as escolhas 0 e 0. Então, a Alice escolheu 0, o Bob escolheu 0. E agora a pergunta essencial é sobre correlação. Né? Se as respostas que eles obtiveram são iguais ou diferentes. Então, ver que aquilo ali, né, cada bichinho desse varia entre menos 1 e 1. Né? Vale 1 quando é sempre coincidente. Vale menos 1 quando é sempre oposto. Então, você tem 4 coisas que podem variar entre menos 1 e 1. Tem esse sinalzinho esperto aqui, que faz toda a diferença. E aí, se a gente pensa de maneira clássica, não vou detalhar como é que deduz, mas é simples, vocês podem brincar, tentar fazer vocês mesmos. E a parte importante é pensar quais são as hipóteses que a gente está fazendo quando deduz. Mas se a gente pensar classicamente, a gente vai ver que tem essa cota de 2. Tá? Aquela combinação de 4 coisas, cada uma delas podendo variar entre menos 1 e 1. Se todas elas respeitam as coisas que a gente está acostumado a pensar, não passa de 2. E a graça é que a teoria quântica permite ir além disso. Permite chegar até 2 raiz de 2 para aquela específica continha ali. Tá? Mas vamos seguir mais adiante, vamos falar da mesma coisa, né, da mesma ideia de não localidade, mas sem precisar das desigualdades, sem precisar ficar amarrando com alguma coisa quantitativa. Então, como eu coloquei aqui, vamos começar a falar de paradoxo de Harding com caixas. Então, vê que eu estou na mesma situação de antes, mas eu já resolvi separar as duas possíveis escolhas da Alice. Eu estou representando como 2 caixinhas aqui. As duas possíveis escolhas do Bob eu também já estou representando como 2 caixinhas lá.
Então eu vou colocar número nessas caixas só para rotular. Então tem a caixa 1, que é a primeira escolha da Alice. A caixa 2, a primeira escolha possível para o Bob. A caixa 3 é a outra escolha que a Alice pode fazer. A caixa 4 é a outra escolha que o Bob pode fazer. E a gente está na mesma situação de antes, tá? Cada um deles vai escolher uma das caixas que está disponível e vai fazer a pergunta relacionada a isso. Então, se quiser, a gente pode pensar que é abrir a caixa e saber se ela está cheia ou vazia. Tá? Nesse slide eu vou me referir assim, mas é importante aí que é sempre uma pergunta binária. É sempre alguma coisa com duas alternativas, 0 ou 1, sim ou não, o que a gente quiser. Só para ficar mais chamativo, eu vou pensar que é uma caixa e que pode ter ou não uma bolinha lá dentro. Quando você abre, descobre se ela está lá. Só para a coisa ficar muito mais clássica e a gente perceber mais claramente o paradoxo aparecer. Então eu vou colocar algumas regras e vou fazer uma pergunta a partir dessa regra. Então as regras que eu vou querer colocar aqui é que se as caixas que forem abertas forem 1 e 4, tá? Então a 1 aqui, tá? Essa 4 lá para o Bob, nunca os dois vão encontrar bolinha lá dentro, conjuntamente. Tá? Pode ter bolinha em uma, não ter na outra, pode as duas estar vazias, mas a restrição é sim e sim não acontecem para essa configuração. Da mesma forma, para 2 e 3. Tá? Então, cruzados ali. Se ela escolhe a caixa 3, ele escolhe a caixa 2, cada um abre no seu canto, nada de encontrar as duas cheias. Mais uma regrinha só. Se eles escolherem abrir 3 e 4, aí o que acontece é que elas nunca estão conjuntamente vazias. Tá? Pode ter bola nas duas, pode ter bola em uma e não ter na outra. Mas não é parte desse jogo aqui encontrar as duas caixas 3 e 4 vazias. Tranquilo? A pergunta é possível encontrar 1 e 2 conjuntamente cheias? Como é que a gente está acostumado a pensar nesse problema? Bom, para eu encontrar 1 e 2 conjuntamente cheias, a primeira condição é que 1 esteja cheio. Mas aí eu vou lá nas minhas regrinhas e falo, bom, se 1 está cheia, 4 não pode estar cheia. 4 está vazia, mas se 4 está vazia e 3 e 4 não podem estar conjuntamente vazias, 3 está cheia. Mas se 3 está cheia e 2 e 3 não podem estar conjuntamente cheias, 2 está vazia. E, consequentemente, eu não consigo encontrar 1 e 2 conjuntamente cheias. Tá? Então, a gente acabou de fazer um argumento simples, que, da maneira que a gente está acostumado a trabalhar com a lógica de proposições, da maneira que a gente está acostumado a pensar que cada proposição tem sua resposta bem definida, ou a bola está lá, ou a bola não está lá, a gente não consegue encontrar 1 e 2 conjuntamente cheias. Não vou detalhar para vocês, tá? Quem ficar curioso também posso detalhar melhor. E, em especial, está previsto para amanhã, não prometo que vai acontecer amanhã, mas eu dou uma outra palestra amanhã para um outro público, mas onde todos vocês são bem-vindos também, e não vai ter nada de mais difícil do que essa daqui, mas vai incluir o análogo disso daqui. Daqui a pouco eu conto o que vai incluir, mas um exemplo dessa de o que quer dizer quanticamente sim. Vou melhorar um pouquinho isso já no próximo slide. Então vamos continuar falando de paradoxo de Hardy, mas com probabilidades, né? Ao invés de falar só em termos de lógica, só em termos de sim ou não. Embora continue sendo probabilidades 0 aparecendo em vários lugares. Então lembra que o cenário que a gente está brincando é esse daqui, né? Voltei para o meu desenho original, onde as duas possíveis escolhas de cada um dos jogadores estão representados por X para Alice e por Y para o Bob. Tá? Mas é a mesmíssima ideia. E aí nessa anotação vê que aquelas mesmas regras de antes, né? Vê que a ideia não podia estar conjuntamente cheia nas opções cruzadas, né? 1 com 4, 2 com 3. Isso agora se escreve dessa forma aqui, né? Eu não posso, eu tenho probabilidade 0 de obter 1 e 1 para a pergunta 0 daqui e 1 de lá, e do mesmo jeito para a pergunta 1 daqui e a 0 de lá. E por outro lado, tem probabilidade 0 de obter respostas 0 e 0
para as duas perguntas 1, né? Porque era 3 e 4 no slide anterior. Tranquilo? E a conclusão que a gente tinha chegado, continua válida aqui, é que essas regras, ou essas condições, implicam que esse outro camarada também precisa ser zero. Né? Eu não tenho a chance de encontrar as duas vazias. Tá certo isso? Acho que eu tinha falado cheias, né? Bom, seja o que for, escrito aqui o que deveria estar escrito, não necessariamente o que está escrito, era a conclusão de antes, e para a mesma coisa, o que a teoria quântica permite é trocar esse igual por um maior que ou igual a zero. Então, dependendo das escolhas que a gente faça para montar uma situação quântica, ele também pode continuar valendo zero, mas o surpreendente é que é possível preparar uma situação onde aquela probabilidade é estritamente positiva. Tá? Bom, e agora, com topologia, para a gente chegar na terceira palavra do nosso título. Então, o que a gente pode pensar numa figura como essa daqui? Isso, quem começou a fazer esse tipo de desenho foi o Shane Mansfield, que esteve aqui no ano passado, durante o Cinemac. Então, tem um pouquinho de diferença de notação aqui, deixa eu explicar isso. Vê que está marcado em vermelho, algo que é sempre A ou A', e em azul, B ou B'. Então, o que quer dizer isso? As duas possíveis escolhas da Alice e as duas possíveis escolhas do Bob. Então, o que eu estava marcando antes como A, bom, e ainda para ser mais cruel, né? O A para mim eram as respostas, então aqui é o X valer 0 significa fazer a medição que ele está denotando por Azinho, o X valer 1 é fazer a medição que ele está denotando por A'. Tudo bem? As duas alternativas de medição da Alice. O Y valer 0 é fazer a medição B, o Y valer 1 é fazer a medição B'. E aí o que está representado aqui? Está representado aqui, bom, deixa eu já avançar, porque eu puxei a brasa pelo paradoxo de Hardy, mas não é exatamente ele com essas escolhas que está aqui. É um irmão dele ainda mais forte. Então, para explicar melhor esse diagrama, a gente tem que enxergar que aqui embaixo, né, na base desse diagrama, está o que a gente chama do cenário, que são as medições que são conjuntamente acessíveis. Então vamos lembrar qual era a situação no cenário de Bell. A Alice só fazia uma das medições dela. Qual? Escolha dela. Mas ela fazia uma em cada rodada. Do mesmo jeito, o Bob. Ele tem um cenário CH e CH duas opções, mas ele faz uma só daquelas em cada rodada. Tá? Então o que está sendo expresso aqui, o que está sendo desenhado aqui, é que existem essas 4 possíveis medições e que os pares permitidos são esses. Né? Pode fazer A com B, A com B', A' com B, A' com B'. Tranquilo? O que está lá em cima? Bom, lá em cima estão as possíveis respostas de cada pergunta. Mas aí, para cada... Tá, já aproveitando para pôr um nome importante na brincadeira, essas medições conjuntas que são permitidas são chamados contextos. Daí o nome contextualidade. Tá? Então o que a gente está brincando aqui é de falar, olha, para cada contexto estão conectados agora na parte de cima, né? Então, acima de cada pergunta as possíveis respostas, e são conectados aqueles resultados que podem aparecer conjuntamente. Tudo bem? Está claro que no paradoxo de Hardy o que a gente fez foi proibir alguns, então era justamente ter uma situação dessa de estão faltando algumas linhas aí. Né? Se a gente fosse para a situação tudo é permitido, cada face ali desse espécie de prisma ia ter 4 linhas, né? 2 horizontais e 2 cruzando. A gente está removendo algumas dessas e isso é suficiente para a gente criar paradoxos estilo Hardy. Tá? E aí essa figura que está aqui é a figura mais simples de desenhar, que traz um paradoxo interessante e ao mesmo tempo mais extrema na brincadeira toda. E vamos ver o que está representado nessa simpática figura. Vê que se as escolhas forem A e B, eu posso ter respostas 0 e 0, posso ter respostas 1 e 1, mas nunca as respostas opostas.
Mesma coisa para a linha B, mesma coisa para a B', e a história oposta lá para a linha B'. Se for a linha B', agora sempre está cruzando. Vê que uma maneira de representar isso é com aquela expressão ali. A nosso behavior, aquela coleção de probabilidades, tem essa propriedade. Lembra que A e B para mim são as respostas, X e Y são as perguntas, e a gente está fazendo essa continha aqui no grupo Z2, pensando que a soma das respostas tem que ser zero se algum deles for zero. Se X ou Y for zero, está dizendo que tem que concordar, é o que está acontecendo nesses 3 casos aqui. Mas se os dois forem 1, agora é obrigado a discordar. E se vocês tiverem memória fantástica, vocês vão lembrar daquela desigualdade lá no começo e ver que ali o sinal está direitinho para fazer isso daí, aquilo lá, dá 4. E eu tinha falado que teoria quântica chegava até 2 raiz de 2. Então esse é um caso bastante bacana que nem teoria quântica consegue fazer isso daí. Isso é um exemplo de comportamento que vai ser colocado em teorias pós-quânticas. E quem quiser mais detalhes, esse caso específico, devia ter colocado a referência ali, é famoso como caixas de Popescu-Hornish. São 2 autores que fizeram a pergunta interessante de, peraí, será então que essa tal de não localidade é o que tem de essencial na teoria quântica? Então a teoria quântica seria a teoria mais não local possível em algum sentido? E a resposta deles foi não a partir desse exemplo. A gente fala, olha, tem coisas que podem ser mais não locais que teoria quântica. Só para ver se eu estou entendendo, tinha um erro de digitação na desigualdade original, era para ser 4 em vez de 2? Não, lá era 2 mesmo. Sim, tinha um menos, mas é uma coisa que vale de menos 1 a 1. Isso. Então está cotado por 4. Se eu pensar independentemente em cada termo. O bacana é que cada A0 aparece em 2 lugares. Ele aparece junto com B0 ou junto com B1. Então, se eu assumir que aquelas correlações todas vêm de cada pergunta tem resposta definida, eu nunca passo do 2. Porque justamente o menos ali faz cancelar um dos 2 casos. E por que ter uma cota 2 raiz de 2 é melhor do que ter uma cota 2? Porque ela é maior. Mas a ideia é, classicamente, a desigualdade de Bell é feita pensando classicamente. Classicamente eu nunca passo de 2. E aí você fala, olha, quanticamente você consegue ir além daquilo. Então o que isso está me dizendo? Que eu caio em contradição se eu usar teoria quântica e tentar assumir que perguntas têm respostas definidas sempre. Eu estou explicitando que não é só por eu fazer 2 coisas incompatíveis no mesmo lugar que aparece alguma coisa que não estava definida. Mesmo se eu prometer que eu só faço coisas compatíveis em cada rodada, eu tentar descrever conjuntamente as coisas já é suficiente para eu cair em contradição. E aí contextualidade é ficar colecionando esse tipo de contradições. É encontrar exemplos e mais exemplos onde isso se explicita. Mas vê que ainda tem esse outro passo adicional. Então será que aí o 2 raiz de 2 você consegue mostrar? Vamos deixar isso para se vocês fizerem pergunta no final. Marcelo, você falou que quanticamente, ou na teoria quântica, pode ir... Até agora você colocou uma palavra nova que você não tinha falado. Quântico significa, então, obedecer aquelas regras, significa ter essas fibras. É isso que você quer dizer? Quântico quer dizer ser feito com teoria quântica. Eu não contei aqui hoje, não vou aprofundar nela, mas amanhã sim. Porque eu quis preparar coisas mais ou menos complementares. Mas hoje podemos entender que se tiver a fibra desse jeito, podemos entender que é alguma coisa parecida. Esse especificamente, esse diagrama é algo que nem quântica faz, nesse sentido que ele é pós-quântico. Se eu tivesse mais coisas permitidas aqui, aí sim. E a realidade disso, como fica? Ok. Realidade é um termo muito perigoso. O que eu tenho... quem já assistiu a minha entrevista nas entrevistas do Martins, foi um dos sustos que ele tomou comigo. Ele falou, cara, como é que você não acredita em realidade? Eu sou obrigado a agir assim se eu quiser ser consistente com a minha pesquisa. O que ela tá... Você não acredita em realidade? Isso.
Sendo mais preciso. A realidade não é um ponto de Não partida. está aqui quem fez a pergunta. Exatamente. Tá? Exato. O que essas coisas estão dizendo? Que a gente cai em contradição se a gente assumir que as propriedades estão definidas o tempo todo. Então eu preciso relaxar um pouco essa possibilidade das coisas estarem bem definidas o tempo todo. Então, probabilidade 1 vale. Probabilidade vale. Não, probabilidade 1, aí é realidade. Não. Não também? Ainda podemos discutir dimensões e coisas assim, mas é aquela, para tudo que for perguntado, depois ele passa a ter uma resposta definida, que salvo outras coisas estragarem, aquilo ali eu posso considerar, né, e é o que Einstein, Podolsky e Rosen gostavam de chamar de elementos de realidade. Né? Eles caracterizavam como tudo aquilo que eu puder saber com probabilidade 1, mesmo que eu não precise fazer a medição, porque a gente começou a tocar em assuntos perigosos. Aquilo eu posso atribuir um elemento de realidade. E o que eles buscavam era que todos os elementos de realidade tivessem uma contrapartida na teoria em questão. Tá? Mas na quântica você já esbarra com coisas que vão ter probabilidade diferente de 0,1. Então já fica difícil querer falar que realidade ali. Né? Na hora que aparecem as chamadas variáveis incompatíveis, que é a essência do que está nessa brincadeira aqui, né? A ideia central é que as escolhas entre medir A ou A' é uma escolha entre duas coisas que não tem essa existência conjunta muito bem definida. Né? Eu não consigo dar respostas precisas para as duas conjuntamente. Se eu insistir em dar resposta precisa para uma, a outra fica com probabilidade entre 0 e 1, estritamente. Tá? Bom, deixa eu avançar, mas já estou adorando as interrupções. Fiquem à vontade para interromper mais, mas eu vou brigar com as duas coisas. Tá? Vou tentar avançar. Então, a gente vai para os chamados cenários de contextualidade. Né? O que a gente estava fazendo até agora era sempre relacionado à não localidade, no sentido de que tem duas partes, poderiam ter mais, e os contextos que apareciam era sempre uma escolha daqui com uma escolha de lá. A gente pode generalizar isso, a gente pode falar que tem um conjunto de medições, né? Então naquele desenho do diagrama eu tinha 4 possíveis medições, e depois eu tinha uma coleção de contextos. Né? Eu tinha contextos que eram subconjunto do conjunto das partes. Deixa isso. Ah, então ali os meus contextos maximais eram de tamanho 2. Eu tinha sempre uma pergunta aqui e uma pergunta lá, que vão ser feitas conjuntamente. Não mais que isso, eu não podia pegar 3 das perguntas envolvidas e fazer conjuntamente, porque isso envolveria fazer 2 em uma das partes. Tá? Mas aqui podemos largar as partes e só pensar que isso define o que a gente chama de uma cobertura de compatibilidade. Tem uma condição técnica que é essencialmente, no caso de não localidade, dizer, olha, na hora que a Alice escolhe fazer a medição dela ali, o Bob pode escolher não fazer nada. É uma alternativa a mais. Então, subconjuntos de contextos também devem ser contextos. Essa é a condição técnica que a gente pode adicionar aí nessa conversa. E isso essencialmente leva para um conceito topológico bacana, que é a gente pensar em complexos simpliciais. Tá? E ver que a gente está colecionando vértices para serem as perguntas, e o que está coloridinho são os contextos. Né? Você tem perguntas que coexistem, perguntas que podem ser feitas conjuntamente, e o bacana é que tem essas coisas que estão na beirada. Né? Tem essa face toda aqui de 3 perguntas que está ao mesmo tempo no azul e no verde. Então é ali que começa a abrir espaço para as questões interessantes de contextualidade, que é essencialmente a coisa poder se comportar de uma maneira num contexto, de outra maneira em outro. Esses complexos, então, aqui ainda não vão exibir nada de especial do ponto de vista de contextualidade. Por quê? Porque eles essencialmente não dão volta. Eu precisaria continuar a figura, mas aí ela ia ficar muito feia, para ele conseguir dar a volta e ficar parecido com o nosso ciclozinho ali de tamanho 4, que é onde aparece a contradição importante em Bell. Então o cenário anterior, o cenário modelo anterior, é aquele que você tem uma aplicação de recobrimento, né? E aí cada resposta simultânea
o levantamento possível, um levantamento possível pela aplicação de recobrimento. Exato. Esse é o desenho geral? Sim, isso que eu estou trabalhando hoje em dia. Então eu entendi. Muito bem. Essas medições aí, agora você está colocando uma linguagem topológica, não é isso? São equivalentes às medições lá da teoria quântica? Equivalentes matematicamente? A gente pode escolher depois qual é o sentido que a gente dá para isso. Né? Que a gente está colocando, a gente ainda não falou o que quer dizer de verdade cada medição. Mas a gente está montando o cenário. E aí depois, o bacana é justamente, se a gente faz hipóteses clássicas, a gente obtém certas restrições. Né? Os behaviors que podem aparecer são mais restritos do que se a gente fala, olha, eu vou respeitar esse cenário, mas vou permitir comportamento quântico, né? Vou usar as regras da teoria quântica para calcular as probabilidades envolvidas. Aí você ganha um conjunto maior do que o conjunto clássico. Tipicamente você ganha um conjunto maior. Tá? E aí a gente já apresentou ali aquela situação da caixinha de Popescu-Hollis para falar, olha, se a gente só fizer as hipóteses mais naturais possíveis, tem coisa ainda além da teoria quântica. Né? Ela não é a que mais explora as possibilidades aí. Não, aí é que está a vantagem, quer dizer, isso aí vai dar mais, pode dar mais intuição o resultado do que a teoria quântica, é isso? É o que você... Uma das coisas que as pessoas gostam de trabalhar é, será que com coisas desse tipo a gente consegue entender melhor a teoria quântica? Será que, né, assim, uma das coisas que ainda são verdade, pelo menos na comunidade que eu faço parte ali, é que a gente morre de inveja da relatividade especial. Na relatividade especial você coloca dois princípios simples e todo o resto decorre dali. Que os princípios não sejam intuitivos, mas eles são fáceis de você aderir depois. E, essencialmente, as transformações de Lorentz saem dali. Embora elas já tivessem sido descobertas antes. Então, de certa forma, a gente está nesse período histórico de a gente já conhece transformações de Lorentz, as irmãs delas. A gente conhece a regra para ser obedecida e calcular tudo com teoria quântica. Mas, em algum sentido, a gente não entende disso direito ainda. A gente não conseguiu encontrar os princípios que seriam capazes de me obrigar a seguir aquelas regras. E aí é uma das razões de se cavucar nesse sentido. Tá? Esses princípios precisam existir? Não. Né? Isso pode ser uma briga de ser humano que tem essa vontade de conseguir entender coisas, mas não tem nada que obrigue a natureza a se comportar como a gente acha que ela deve se comportar, né? Ou a satisfazer as nossas curiosidades. Desculpa, Marcelo, então na figura anterior, uma medição era um levantamento da base, era isso? Ou levantamentos são... A base representa as medições. Tá. A resposta vai aparecer na É um fibra. levantamento, isso. E aí, então, que classe de objeto é essa base? Ela é um grafo? Um hipergrafo, essencialmente. Né? Ali, no caso, o grafo era suficiente porque os meus contextos não tinham um tamanho maior que 2. Ah, Mas justamente o que a gente vai brincar é com um complexo desse na base e depois você ainda tem que colocar todas as possíveis respostas ali em cima e descobrir quais são as seções permitidas ali. ok. Essa é a ideia central. É descobrir quem são os recobrimentos finitos possíveis do seu complexo simplicial. Exato. Beleza. Então, o que são os behaviors nessa maneira mais geral? Né? Lembra que behavior eu tinha colocado lá naquela coleção de probabilidades, os P de AB dado XY, no caso Bell. Aqui o que a gente quer é, para cada contexto, eu preciso ter um vetorzinho de probabilidade. Essa é a ideia central da distribuição de probabilidade. Para cada coleção de perguntas que conjuntamente podem ser feitas. Tudo bem? E tem algumas condições de consistência também para essa coisa que a gente pode discutir em outro momento também. Acho que não vale a pena desviar agora. E aí aparecem dois conceitos que a gente pode relacionar com classicalidade. Duas maneiras de eu falar, olha, esse behavior que está aqui descrito para esse cenário, eu entendo isso classicamente. Então, essas duas maneiras a gente chama de ser não contextual por modelos ou ser não contextual por marginalização.
que quer dizer isso? Vou colocar a expressão, e aí vocês escolhem se eu explico a expressão ou não. Vou fazer uma enquete. Quem quer que eu explique? Quem prefere só... Ok. Foram poucas as mãos levantadas, eu vou deixar vocês me perguntarem privadamente ao invés de atropelar os outros. Tá? A ideia central, fazendo de conta que eu não estou explicando, é que isso daqui está falando só de uma combinação convexa. Eu só lembrei agora que eu devia estar falando no microfone esse tempo todo, né? Mas, ok. Em algum instante eu cheguei aqui e percebi alguma coisa. Tá, desculpem. Depois a gente precisa providenciar uns de lapela para não cair nesse tipo. Mas tá, voltando para cá. Essa parte só está fazendo combinações convexas. Do que? De distribuições de probabilidade indexadas por esse cara que eu vou colocar na combinação convexa, que são para cada pergunta. Lembra que M eram as minhas medições que moram no conjunto de possíveis medições. Então aqui a gente está tendo uma distribuição de probabilidade para cada pergunta. E aí quando eu tenho um contexto, o que eu faço? Bom, antes de brincar com o lambda, eu só considero independentemente. E o lambda que vai estabelecer correlações entre essas crianças. Tá? Essa que é a ideia central aqui de ter modelos, de eu saber essas distribuições de probabilidade por cada medição. E aí isso é automaticamente não contextual na definição por modelos. Onde qual está é? lambda? Desculpa, onde está lambda? Aqui ele está fazendo essa combinação Sim, convexa mas e aqui ele somador. rotula essa distribuição de Está probabilidade. entre 0 e 1. Com todos os rótulos? Exato. Lambda. Não, então lambda são rótulos só. O que está entre 0 e 1 são os P de lambda Ah, ok. e que ainda somam 1 depois. Tá? Eles estão fazendo sua combinação convexa ali. Tá? E aí, o que vai ser não contextual por marginalização? Aqui é o extremo oposto. No fundo, isso daqui é eu construir as coisas de baixo para cima, eu ter para cada pergunta uma distribuição de probabilidade que independe de todo o resto, enquanto aqui a gente está falando, olha, para o X todo, né, X é meu conjunto de todas as perguntas, eu tenho uma distribuição de probabilidade e agora, quando eu restringo um contexto, eu tenho que ignorar todo o resto. Então isso que está nessa soma que vocês não devem estar enxergando aí, mas é todo mundo que o M barra se projeta sobre o M. Estou olhando sobre todas as pré-imagens das respostas que me interessam para as perguntas que eu estou interessado naquele momento e soma em todas as outras que não foram feitas. Em algum sentido sim, mas é no sentido que o pessoal gosta de chamar de variáveis ocultas. Né? Ok. O que teve de bacana historicamente? Bom, chamado teorema de Fine, que é o Arthur Fine lá em 82, e que depois foi reinterpretado completamente por Abramsky e Brandenburg, para dizer, olha, esses dois conceitos de classicalidade, um que você vem de baixo para cima, outro que vem de cima para baixo, são equivalentes. Um behavior é clássico, sem somente ser é não contextual, sem somente ser uma das duas coisas acontece, porque uma acontecendo, a outra também acontece automaticamente. Tá? Não é difícil também chegar nisso não, mas deixa para quem me perguntar em outro instante. Mas aí, juntando com as questões de realidade e coisas assim, o que tem de bacana aí? Bom, primeiro, essa equivalência fala que é um único conceito de classicalidade, né? Não contextualidade ali aparece, seja numa maneira de enxergar, ou seja na outra. Mas o mais legal é que quando eu tenho essa classicalidade, quando eu tenho comportamento não contextual, eu tenho uma noção de todo. Porque lembra que a segunda definição ali era eu tenho uma distribuição de probabilidade para todas as variáveis. E aí eu só marginalizo. Distribuição de probabilidade para todas as variáveis é consistente com a ideia de todas as perguntas têm resposta e apenas eu não sei que resposta é essa. Eu uso probabilidades por isso. Mas justamente quando a gente vai para situações para situações contextuais, para situações que não respeitam isso, quer dizer que eu estou tendo contradição com essa maneira de pensar. Então eu tenho que ter cuidado em insistir em pensar desse jeito. Nesse sentido que eu falo, olha, cuidado, não sei o que significa a realidade. Se ela quer dizer o que a gente gostaria que ela dissesse, cai em contradição. Então eu tenho que escolher onde é que eu levanto esse pé e falo, ó,
possivelmente as coisas que a gente interpreta como realidade sejam só grandes consensos, sejam só questões que estão razoavelmente bem definidas, mas não no mínimo detalhe. Então, deixa eu ter Isso tem cuidado. a ver com a incompletude de Rotter? Sempre me lembra, mas eu não consigo fazer o olha, isso implica aquilo. É uma excelente questão para os seminários com o Clay e falar, peraí, gente, será que dá para fazer um casamento mais legal de contextualidade com incompletude? Talvez. Né? Mas eu não tenho uma resposta boa para isso ainda não. Mas gostaria de ter. Então, não... Como é que aparece a aritmética dos números inteiros dentro da contextualidade? Essa é a pergunta, certo? É uma boa maneira de refazer a pergunta. E eu não tenho resposta para ela. Não é descartável a pergunta, de maneira alguma. Mas cabe bem. Eu não tenho resposta. Agora, o que eu tenho para comparar é isso daqui. Né? Ver que a ideia essencial em contextualidade é que você tem coisas que, pedaço por pedaço, estão encaixando muito bem. Mas na hora que você tenta fazer a visão do todo, alguma coisa salta aos seus olhos. Então, é o que está por trás de obras como essa, né? Queda d'Água, do Escher. Para coisa ser bom, então para quem nunca acompanhou isso daqui, a ideia central é que você começa aqui, essa água vai descendo, 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 vê que está tudo acompanhando os desenhinhos, cai aqui, depois roda essa roda d'água e volta para o mesmo lugar de onde ela só tinha descido e chegou lá em cima. Então, tem algo de essencial aí, ou de estranho aí. Alguns fatos bacanas, eu não tenho a menor ideia de quem fez a escolha, mas eu agradeço a quem fez. Quem já olhou na página do IMEC, esse é o símbolozinho que foi escolhido para o Departamento de Matemática Aplicada. É exatamente o que é conhecido como triângulo impossível ou triângulo de Penrose. E é bacana que casa muito bem com a expressão que diz que lo impossível só lo tarda um pouco mais. Então, a ideia de colocar para a matemática aplicada aplicações impossíveis me deixou bem feliz. E a ideia central é que nessa figura isso é usado pelo menos 2 vezes. Né? Se você olhar aqui, você tem um triângulo desse tipo. E aqui também tem outro triângulo desse tipo. Tá? Que é um triângulo onde todos os eixos são ortogonais, todos os lados são ortogonais, e não existe como triângulo, mas existe como perspectiva. E aí é interessante que essa figura apareceu pela primeira vez com um cara chamado Oscar Reuterswärd, em 1934, mas é um excelente exemplo do chamado, da chamada lei de Stigler para os nomes das coisas. Que a lei de Stigler diz essencialmente que sempre que uma coisa ganha o nome de alguém, esse alguém não foi a primeira pessoa que fez isso. Então esse triângulo é muito famoso como o triângulo de Penrose, mas numa situação onde consegue ser o duplo caso da lei de Stigler. Formulou a lei de Stigler? Não. Ele encontrou depois quem é que já tinha dito isso também. Aqui, explicitamente, esse confirma a situação. Mas ainda é um duplo caso porque a gente conhece muito mais o Roger Penrose, que em 58 escreveu sobre esse tipo de situação junto com o pai dele, o Lionel Penrose, que aparentemente já falava disso antes. Então, se o triângulo é do Penrose pai, não do Penrose filho, mas no fundo já tinha sido construído antes pelo Reuterswärd. Ok. E aí eu comentei lá no Macacão de Fórmula 1 que o símbolo do nosso grupo é justamente uma construção similar a essa, mas com um pentágono, justamente porque pentágonos aparecem bastante nas coisas que eu trabalho. E aí eu ainda quero falar um pouquinho mais, então deixa eu usar mais uns poucos minutinhos aqui para passar muito rápido pela ideia, que eu vou voltar da próxima vez, que é... deixa eu brincar, porque senão eu estrago a brincadeira. Mas pensa agora em 5 caixas, ao invés de 4, como a gente fez no começo. Em cada caixa, de novo, pode ter ou não uma bola. Mas aí, quando a gente trabalhar com caixas vizinhas, e a ideia já são um pentágono, né? Então 1 e 5 são vizinhas, eu só posso abrir caixas vizinhas. Então tá a ideia dos contextos. Né? Eu tenho só esses pares de perguntas que são permitidos.
E aí, cada vez que a gente abrir caixas vizinhas, no máximo eu encontro uma bolinha. Mas ainda tem regra adicional. As caixas que eu numero como 1 e 2, eu sei que se eu abrir essas duas conjuntamente, uma bolinha está lá. Tá? Então, além de eu nunca poder ter bolinha nas duas vizinhas, eu também estou proibindo, nesse caso, 0 bolas em caixa 1 e 2. Proibição análoga na 3 e 4, desculpa, passei o slide antes da hora. Mas a pergunta central é: qual é a probabilidade de encontrar uma bolinha na caixa 5? Então deixa eu desenhar o jogo aqui. Né? A ideia é essa, tem 5 caixinhas. A gente pode representar com a regra adicional tanto para essa aresta quanto para aquela aresta. Então lembra, nunca tem bolas em caixas vizinhas. Na 1 e 2 tem que ter alguma, na 3 e 4 tem que ter alguma. A pergunta é: qual é a probabilidade de ter bola na caixa 5? Uma maneira de argumentar, a maneira que a gente está acostumado a pensar, vai por casos, né? Então eu vou considerar que verde é sim, tem bola, vermelho é não tem bola. Na hora que você considera que tem uma bolinha na 1, ela já é vizinha da 5, nada é feito. Então só interessa agora entender o que acontece quando não tem bola na 1. Mas se não tem bola na 1, pela regrinha adicional, tem que ter bola na 2. Mas aí 2 é vizinha de 3. Pela regrinha adicional, tem que ter na 4. Mas 4 é vizinha de 5. Então, em qualquer caso, não cabe bola na caixa 5. Para obedecer todas essas regrinhas aí. Então, o que a gente conclui, né, na notação que a gente estava usando antes de a pergunta 5, resposta sim, né, resposta 1, tem probabilidade 0. Mas, de novo, a gente consegue construir uma situação quântica aí. No outro seminário eu vou fazer isso com mais cuidado, inclusive dizendo o que eu quero dizer com quântica, pelo menos na versão mais simples possível e suficiente para isso daqui. Essa probabilidade pode chegar até 1/9. Você pode fazer boas escolhas aqui para obedecer todas essas regras e ter 1/9 de probabilidade de achar a resposta sim, né? Não é uma bolinha que você vai achar ali, mas é a situação análoga da resposta proibida classicamente, ter agora 1/9 de probabilidade de aparecer, mesmo que todas as outras regras sejam satisfeitas. Tá? E isso a gente fez ainda em Belo Horizonte, né, com estes colaboradores todos espalhados em vários lugares. O Fabiano Cabelo ainda é um grande colaborador, o Piotr não tive tanto contato assim, mas o Mohamed Gorinani também já trocamos várias outras figuras. E tá, a ideia central, né, dessa demonstração de contextualidade quântica é o que a gente acabou de argumentar, que de maneira não contextual algo é proibido, ou tem uma cota na probabilidade, nesse caso é 0 mesmo, e a teoria quântica permite encontrar uma violação para isso. Como avisado, mais detalhes na outra palestra. Já aqui no EMEC a gente escreveu esse livrinho e se você abrir uma página específica dele, você vai achar desenhos muito parecidos com o que a gente já conversou aqui. E especificamente para o pentágono, que é o que a gente acabou de brincar. Então, aqui não é exatamente esse jogo que eu falei que está desenhado, né? Você pode reparar que tem poucas coisas permitidas, mas é uma irmã da caixinha de Popescu-Hollis, mas agora para 5 coisas, né? Não são partes, é uma parte só, mas são 5 opções de medição. E esse é um trabalho que eu ainda estou trabalhando nele, é bonito falar que está trabalhando no trabalho, mas a ideia é o que o Henrique pescou ali, né, de como é que a gente junta a ideia de fibrados com a noção de contextualidade, melhorar um pouco aquelas coisas que o Shane já tinha nos desenhos dele, e aí a gente introduz alguns conceitos que eu gostei bastante de perceber a necessidade deles, que são esses fibrados, fibrados amostrais, para substituir o conceito de espaço amostral, que a gente está acostumado em probabilidade, os fibrados mensuráveis e os fibrados de probabilidade, para justamente incluir topologia nessa conversa sobre probabilidades. Bom, outras coisas que eu ando fazendo, então o Rafael é um colega do IFGW, o Tassi é um estudante de doutorado que está por terminar o doutoramento dele, o Roberto Bodjão é um estudante também de doutorado aqui no IFGW, que ele trabalha com uma pergunta bacana sobre limites clássicos, para, já que contextualidade é uma propriedade não clássica, você espera que ela desapareça justamente quando a gente
começa a considerar as coisas do mundo bem descrito pelas coisas que a gente está acostumado e outros problemas interessantes de contextualidade. E o que vocês devem levar para casa do que a gente conversou é que essencialmente contextualidade está relacionada com essas peças que se encaixam bem, mas a figura toda não funciona. É queda d'água do Escher ou Ascending, Descending, outra clássica dele. Que teoria quântica apresenta contextualidade. Então, uma das grandes novidades que ela traz é justamente a gente não conseguir manter a nossa perspectiva clássica sobre o mundo. Se não fosse assim, ela não era uma novidade tão grande. Mas ainda por cima tem coisas mais não contextuais que ela. Então, não é, em algum sentido, o fim das possibilidades. Então, ainda cabe a questão se ela é uma teoria final ou se ela é só uma boa aproximação que está valendo por muito tempo, enquanto a gente não encontra outras coisas melhores que ela. É isso, acho que as últimas mensagens para levar para casa é que a universidade precisa ser protegida e temos que cuidar bem dela antes que não tenhamos mais como fazer todas as outras coisas interessantes que a gente faz. Obrigado. Quer um microfone? Obrigado, Marcelo, pelo excelente palestra. Não sei se é ligado. Quando você falou da... Opa, minha voz está tipo do diretor. Estou meio gripado. Quando você apresentou aí a ideia das medições com a linguagem topológica, né? Você disse que uma das ideias é porque talvez isso ajude a entender melhor a teoria quântica, certo? O que você conseguiu enxergar melhor? Quer dizer, o que isso ajudou você a entender melhor aí a teoria quântica? Difícil. Me deixou feliz de juntar com essa noção de por que a teoria de probabilidades não é suficiente. A noção central é que teoria quântica é uma generalização de teoria de probabilidades. Tá? Então, tem que entender generalização em que sentido. E aí, essa abordagem topológica me deixou feliz de entender, o problema é que quando a gente usa axiomas de Kolmogorov, está como ponto de partida a noção de sigma-álgebra. A noção de sigma-álgebra, toda vez que eu tenho dois eventos, a interseção também é um evento. Então, isso está me dizendo que qualquer par de medições possíveis, a medição conjunta também seria possível. E isso esbarra na noção de contextualidade. Então, na hora que a gente quer falar de cenários de contextualidade, eu preciso ir além da noção de sigma-álgebra do Kolmogorov. Então, a ideia que a gente está percorrendo aí é essa de cada vez que eu estou num contexto, beleza, ali a teoria clássica de probabilidade se comporta perfeitamente. Mas agora eu tenho que entender como é que eu passo de um contexto para o outro. Como eu falei que o bacana era aquelas facetas que estavam ao mesmo tempo em dois contextos. Né? Porque se eu não tiver nada em dois contextos, as coisas estão isoladas, e se elas estão isoladas, eu de novo posso fazer modelo clássico para isso. Mas quando as mesmas coisas estão em mais de um contexto, e mais que isso, eu depois fecho um ciclo, é ali que eu vou ter questões delicadas com levantamentos. É ali que diferentes levantamentos vão aparecer e não necessariamente eu vou ter um fibrado trivial, não necessariamente eu vou poder falar de seções globais. E essa é a ideia central de como é que a gente pode falar de contextualidade que foi inspirada na quântica, mas sem necessariamente ser uma propriedade da quântica. Né? Como é que ela pode ser vista pura e simplesmente como generalização de probabilidades. Tem mais uma pergunta do Pedro, primeiro. Sim. Você quer o microfone ou pode falar? Não, falo assim. Não, tá bom. Existe, bom, porque eu entendia, existiam duas maneiras de entender os problemas do quântico. Um problema era uma velha ideia do von Neumann e Birkhoff, da lógica quântica. Então você vai diretamente e tenta substituir a lógica. Não? Porque os problemas estão contra a lógica clássica. Não? Essa é outra maneira de entender o problema. E outra forma seria probabilidades quânticas. Tá?
que tem as versões modernas de Meyer, Pacta Cerati, não? Tem um grupo aí de gente na Inglaterra que trabalha nisso. Como se mistura isto de contextualidade com essas explicações? Confesso que a segunda vertente eu não conheço grandes coisas, então vou responder só a primeira parte. Na lógica quântica, né, a ideia central era trabalhar com as proposições, o conceito de ortogonalidade, né, para questões dos casos que são conjuntamente perguntáveis, essas questões que fazem sentido conjuntamente, são aquelas que respeitam a ortogonalidade em termos de espaço de Hilbert, mas eles esbarraram em um lugar sem saída, essencialmente no chamado pentágono de Wright. E o que a gente está tentando resgatar ainda, mas também sem, assim, de certa forma, foi uma teoria que avançou e parou em algum instante, e a gente não consegue identificar muito bem por que parou, se é só a comunidade desistiu, e não é o caso. Então, um dos pontos que a gente vê como grande problema foi o Wright apresentar um exemplo, que é o chamado pentágono de Wright, onde a lógica quântica se aplica, mas aquilo vai além da teoria quântica propriamente dita. Então, ela não estaria sendo suficiente, né, você usar maneiras usuais de pensar, exceto que usando como lógica a lógica dos reticulados ortonormais, né, o ponto de partida é que isso deveria ser suficiente para gerar teoria quântica. E aí ele consegue essa espécie de contra-exemplo, né, de algo que obedece à lógica quântica, mas não é realizável quanticamente. Porque isso é o problema, a realizabilidade das coisas. Mas aí o interessante é que hoje em dia a gente tem argumentos que nasceram por conta de contextualidade para dizer por que o pentágono de Wright falha. Então a gente ainda está tentando descobrir se isso recupera completamente o caminho da lógica quântica, se pode ser, sim, o caminho natural, em algum sentido, de se deduzir a teoria quântica, de se chegar a ela, mas a outra eu ainda tenho que me informar melhor. Depois, se você puder me passar os autores, eu agradeço. E aí, se der sorte, um dia eu respondo. Acho que dá tempo para ainda uma pergunta rápida do Henrique. Então, se eu entendi, as medições são vértices, o contexto é uma topologia de grafo para esse conjunto de vértices, sobre o qual você define um fibrado, quer dizer, uma fibração localmente trivial com fibra típica ZN, tá? E um paradoxo é um caminho que não levanta, é um laço que não levanta para um laço. Mas decidir quando laços levantam para laços é essencialmente estudar a holonomia, né? Isso está relacionado à definição de uma conexão. Você precisa ter uma noção canônica de que é levantamento horizontal de um laço para poder decidir. Quer dizer, quando o seu grupo é discreto, como a sua fibra é discreta, talvez essa pergunta seja trivial. Mas eu queria saber, então eu acho que eu entendi topologicamente do que nós estamos falando. Qual classe de perguntas são relevantes acerca desse objeto? Essa de existir ou não paradoxo, essa eu entendi sozinho. Se existem laços que não levantam para laços, isso é um paradoxo, né? Ou, sei lá, cadeias fechadas que não levantam para cadeias fechadas, se o que você tem na base é um complexo sequencial. Que classe de perguntas que tem algum sentido em física tem uma interpretação legal em geometria que alguém que sabe alguma coisa de geometria pudesse ajudar? Uma que a gente está começando a perseguir é sair do discreto. Né? Então, e a gente tem um exemplo físico relevante, onde você pode ter um conjunto de medições que depende de um parâmetro continuamente. Se for o intervalo 0,1, aí aquele seu arranjo é uma faixa de números. Exato. E aí? E aí você pode brincar com dois desses, porque, por enquanto, né, como cada duas escolhas, por mais próximas que estejam, ainda são incompatíveis, eu ainda não tenho muito claro o que vai significar a conexão aí. Mas eu acho, e ainda estou perseguindo, que quando eu trabalho com duas dessas, feitas em lugares distintos, aí agora eu vou poder usar de certa forma, como referência para o outro, que agora essa daqui,
quando a gente passear em cada um deles, eu vou conseguir curvas ali que podem me ajudar a definir como é que eu deveria passar de uma para a vizinha, mesmo que diretamente eu não saiba como fazer isso. Então essa é uma das perguntas que a gente está olhando e ainda não tem resposta. Pessoal, eu vou pedir para que outras perguntas a gente faça em particular. Eu mesmo tenho muitas perguntas ainda para fazer e não vai dar tempo. Antes da gente agradecer a última vez a palestra do professor Terra Cunha, eu gostaria de fazer 2 convites para vocês. Um deles é para o próximo colóquio, que vai ser em julho, não tem colóquio, o colóquio de agosto, que vai ser simultâneo com o evento Cientistas do Século XXI, sendo organizado pelo professor Carlili, onde ele convidou autoridades científicas nacionais para virem por 2 dias discutirem aqui, fazer um brainstorm do que é, de como está o sistema de ciência, política científica no país como um todo. São pessoas de peso, tá? Vem o presidente do CNPq, vem o diretor científico da FAPESP, o Brito, que todo mundo conhece, vem o reitor, vem pró-reitores para participar dessa discussão, vem outras lideranças, o diretor científico do Serra Pilheira, que é outra agência nova do Rio de Janeiro. Quer dizer, vai estar aqui presidente da Academia Brasileira de Ciências, quer dizer, vai ser as lideranças das organizações nacionais científicas. E são 2 dias com bastante ideias novas do que essas lideranças pensam a respeito de ciência, financiamento de ciência, etc. E nesse contexto, durante esses 2 dias, vai ser feito o colóquio do IMEC nesse mesmo contexto, tá? Que vai ser o professor Jorge Lira, da Universidade Federal do Ceará. O segundo convite é para uma outra palestra com o professor Terra Cunha, amanhã às 14 horas, dentro de um outro contexto, falando de contextualidade, mas é outro contexto, uns seminários às 16 horas, aqui às 4 da tarde, aqui mesmo no auditório. É um seminário em conjunto com o Centro de Lógica e Epistemologia, quer dizer, junto com lógicos, pessoas que trabalham com teoria de conjuntos e filósofos. Então a gente faz aqui também um brainstorm entre filosofia, teoria de conjuntos e matemática. Eles querem saber como os matemáticos pensam, a gente quer saber como que os lógicos, filósofos e teoristas de conjunto pensam. Então isso aqui fica uma coisa... E aí o Terra Cunha talvez vai entrar em questões um pouco... Talvez uma parte... Em especial contar como é que a gente obtém os resultados da quântica ali. E perguntas filosóficas relacionadas com isso, por exemplo, se tem representação na realidade ou não. Esses são... Bom, mas não precisa ter, porque esse é problema para os filósofos, não é para nós. Tem aí um comentário? Só para complementar, esse workshop do dia 15 e 16 de agosto não vai ser Os cientistas do século XXI. Vai ser mais um encontro do que um workshop. A maneira como a gente está organizando é que a plateia participe. Então vai ser um momento excelente para a gente perguntar a essas autoridades aí, ou questionar, ou discutir, ou passar as nossas ideias. Então, nos ajudem a divulgar, talvez... Pode deixar esse slide mostrado para poder participar? Vou mandar para o Paulo, a programação está quase fechada. Se pudesse deixar aquele slide lá, seria bom. Sim. Para conversar com o CNPq, com a FAPESP. A programação está quase fechada. Então, o Paulo vai mandar, eu vou mandar para o Paulo manda para vocês, mas nos ajudem com a propaganda e a participar. Vai ter espaço para participação real aí, tá bom? Não vai ser só para a gente sentar aqui e engolir o que eles estão falando aí. É um momento, acho que único, né? E vai dar visibilidade para a gente do IMEC aí, tá bom? Obrigado. Então, vou agradecer. Disposto a mais conversas aqui.